Então, gente, conforme a gente encerrou a última aula, a aula acabou. Só para finalizar esse exercício aqui, ele pede na letra C a frequência e o período. Então, como que a gente vai calcular essa frequência? Através da formulazinha de velocidade, né? Que é comprimento de onda vezes frequência. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente pode, né, dizer que quanto vale a velocidade? 160 centímetros por segundo. Não há necessidade de transformar, porque aqui tudo está em centímetros. Então, 160 é igual. Comprimento de onda, a gente acabou de definir que é 56, vezes a frequência, que é F. Então, a frequência é o que a gente quer descobrir. O 56 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai dar 160 dividido por 56. Alguém já fez isso daí pra gente? Frequência, então, vai ser igual a 160 dividido por 56. Quanto dá? 2,86. 2,86. Aproximadamente. Pode ser. 86 Hz, que representa Hertz. Então, já achamos a frequência da letra C. Só que com um porém, na letra C, o exercício pede para a gente calcular, né, definir a frequência e pede também para a gente definir o período. Não sei se vocês repararam, né? Conta mesmo, foi continha de padaria que a gente teve que fazer e foi somente na letra C, né? E mesmo assim bem pequenininho. Ainda na letra C, o exercício pede para calcular o período. Essa daqui eu vou fazer das duas formas, só para vocês entenderem que o jeito mais simples é o que pode ser usado. Não existe uma regra. Como é que calcula velocidade? Ou é comprimento de onda vezes frequência, ou é comprimento de onda dividido por período. Então, a ideia é a mesma, tá? Quanto vai ser isso aqui? A velocidade, ela é 160, que vai ser igual ao comprimento de onda de 56, dividido pelo período. Quanto vai ser o período? É o T. Então, o período, que é o que a gente quer descobrir, né? 160 é igual a 56, vai dar 160T igual a 56. Então, o 160 vai estar multiplicando, vai passar dividindo. 56 dividido por 160. O período, então, vai ser quanto? 56 dividido por 60. Quanto dá? 0,35. 0,35, unidade medida, segundos. Ok? Então, é só isso que a gente precisa na letra C. Observação, tá, gente? Isso aqui é um método de fazer. Esse método que eu fiz, para vocês terem uma ideia, é o método mais difícil. Imagina o mais fácil, então, né? Vai ser ainda mais fácil do que a gente possa imaginar. Qual que é o jeito mais fácil? Nós sabemos que frequência e período são grandezas inversas. Então, se eu quisesse descobrir o período já tendo a frequência, bastava eu falar o quê? Que o período é igual a 1 dividido por F. 1 dividido pela frequência. Então, esse período, né? Ele vai ser igual a 1 dividido por 2,86. Sem fazer a conta, né? Óbvio, eu vou ter a convicção de que o período aqui, ele vai dar os mesmos 0,35 segundos. Por que eu tenho a certeza? Porque são dois métodos diferentes de fazer, mas ambos levam ao mesmo resultado. Então, a resposta para isso seria amplitude 2 centímetros, comprimento de onda 56 centímetros e a frequência 2,86, o período 0,35 segundos. Ok? Os outros dois aqui agora, né? Os exercícios 2 e 3 de fixação. A gente pode, né? Vou pagar aqui só para ficar mais simples. Vou fazer aqui mesmo. 2. Na superfície de um líquido são geradas 12 ondas por segundo. Sabe-se que a distância entre dois vales consecutivos é de 4,5 centímetros. Determine a velocidade e o período das ondas.
Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, coletar os dados. Diferentemente do outro exercício, esse daqui, ele pelo menos, ele é um pouquinho mais complexo, é fácil, mas é mais complexo. Por quê? A gente precisa pelo menos saber a definição do que é frequência, a definição do que é comprimento de onda. Então, só de ler o exercício, já fala, na superfície de um líquido são geradas 12 ondas por segundo. Isso é alguma informação ou é algo irrelevante do exercício? Isso é É uma informação. informação. Qual? É a frequência, É a não? frequência. Por quê? Qual é a definição de frequência? É o número de oscilações por unidade de tempo. Então, aqui já falou que são 12 por segundo. Então, quer dizer que a frequência nada mais é do que 12 Hz, 12 Hz. Isso é uma informação. Então, reparem que se a gente não soubesse a definição de frequência, a gente não saberia o que estava escrito. Sabe-se que a distância entre dois vales consecutivos é de 4,5 centímetros. Isso é mais uma informação ou não tem nenhuma relevância? Mais uma vez, né, é uma informação. E que informação é essa? Comprimento de onda. Qual a definição de comprimento de onda? É a distância consecutiva de crista a crista ou a distância consecutiva de vale a vale. Determine a velocidade e o período das ondas. Então, a gente quer saber quanto vale o V, então uma interrogação para ele, e quanto vale, o que pedia mesmo? O período. Pronto. Coisa mais simples do mundo, né? Como que calcula a velocidade? A velocidade, ela é igual a comprimento de onda vezes frequência ou comprimento de onda dividido pelo período. Como não deu período, essa fórmula é mais conveniente da gente utilizar. Então, a velocidade, ela vai ser igual a comprimento de onda 4,5, que multiplica a frequência, que é 12. Então, a nossa velocidade, ela vai dar quanto? 4,5 vezes 12 é 48, 54? 54 metros por segundo, correto? Correto ou não? Não, porque Não. ali estava em centímetros, não? Exatamente. Ou seja, né? Até para o Enem ainda ocorre, mas para o preparatório é ainda pior, tá, gente? Eles vão lá e eles dão a questão toda em centímetro e coloca a resposta lá em metro e a gente marca. Tem que tomar muito cuidado, tá? Se a gente utilizou aqui em centímetro, a resposta aqui embaixo tem que estar em centímetros. Agora, se pedir de acordo com o sistema internacional, aí tem que transformar isso daqui também. Então, a velocidade já foi dada. Então, além da velocidade, a gente quer saber agora o período. Agora, não vou fazer dos dois jeitos, não. Vou fazer o jeito mais simples de uma vez. O período é o inverso da frequência. Como foi dada a frequência, fazer o inverso do período é fazer, né? O período é igual a 1 sobre a frequência. 1 sobre 12. Então, o período, ele vai ser igual a... Quanto dá isso aqui? 1 dividido por 12? 0, 0, quanto? 0,8. 0,8. Unidade de medida, segundos. Se vocês quiserem, tá, a gente fazer aí para tirar a prova, vocês vão utilizar lá velocidade é igual a comprimento de onda sobre período. Com certeza vai dar 0,8. Beleza? Então a questão 2 está feita. A questão 3, né, não precisa nem fazer conta não, vou só marcar aqui, ó. Qual dos seguintes tipos de ondas não é onda eletromagnética? Aqui não é, apenas uma não é. Qual que não é? Infravermelho, radiação gama, ondas luminosas, ondas sonoras ou onda de rádio? Qual não é? Só uma dessas 5 não é, as outras demais são.
Qual não é? A de rádio? A de rádio é. Por que eu quis colocar essa questão? Pelo seguinte motivo, né? Porque, geralmente, a gente poderia ter dúvida em duas questões, em duas alternativas. Uma é a onda de rádio e a outra é qual? O som. É as ondas sonoras, que é o som. Então, por que eu quis colocar essa questão? Para a gente já sanar essa dúvida. Existe uma diferença entre onda de rádio e onda sonora. Por exemplo, se eu grito aqui da minha casa, né? Óbvio que sem a gente estar no Zoom, né? Se eu gritar aí de Pedro Leopoldo, ou Matozinhos, que seja, ou outra cidade próxima, vocês não vão escutar. Por quê? Né? O meu som ele é considerado uma onda mecânica, porque ele não se propaga no espaço, não se propaga no vácuo. Mas, se eu, igual agora a gente está fazendo uma onda sonora, tá? Eu estou conseguindo levar esse som, transportar esse som através de cargas elétricas, né, eletromagnéticas, chegar até Pedro Leopoldo, chegar até Matozinho ou qualquer outra cidade próxima. Então, existe uma diferença entre onda sonora e onda de rádio. A onda de rádio, ela é eletromagnética. Por quê? Ela se propaga pelo satélite, então ela consegue se propagar pelo ar, pelo espaço. Consequentemente, ela se propaga pelo vácuo. E o que difere de fato a onda mecânica da eletromagnética é justamente isso, a propagação ou não no vácuo. O infravermelho se propaga no vácuo, a radiação gama se propaga no vácuo, as ondas luminosas, que é a luz, se propaga no vácuo, e o rádio também se propaga no vácuo. A única dentre as 5 que não se propaga no vácuo é a considerada onda sonora. O som não se propaga no vácuo. Ok? Essa questão era bem simples, mas era só para a gente tentar sanar de fato essa dúvida que pode vir a ocorrer. Tá legal? Então é só para isso mesmo. Beleza? Então a resposta seria a letra D. Tranquilo. Antes da gente mudar, tem alguma dúvida, gente, das questões que a gente fez? Ou a gente pode dar sequência? Podemos? Então vamos. Daí, né, a gente falando um pouquinho, a gente entra agora nos fenômenos ondulatórios. Os principais fenômenos ondulatórios são reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Dentre esses 5, 2 nós já falamos. Quais que a gente já falou já? De 2 a gente já falou. Quais foram? Refração, reflexão. Refração e reflexão. Recapitulando, nós vimos refração e reflexão da luz. No iniciozinho da aula anterior, eu falei que a luz ela tem uma particularidade de ser considerada dualidade partícula-onda. Lá nós vimos como sendo partícula, porque nós vimos a reflexão e a refração da luz. Agora a gente vai ver, além da reflexão e a refração da luz, nós vamos ver também a reflexão e a refração do som. Só que mesmo se tratando da luz, nós vamos não trabalhar agora como partícula, e sim como onda. Então agora nós estamos considerando a reflexão e a refração da onda eletromagnética luz. A reflexão e a refração da onda mecânica som. Beleza? Então a gente vai ver um por um, tá? E aí a gente vai tentar, vamos tentar entender. Reflexão ocorre com a luz e ocorre com som? Sim. Refração ocorre com a luz e ocorre com som? Sim. Difração ocorre com a luz e ocorre com som? Não. Difração só ocorre com a onda mecânica, ou seja, somente com o som. Não ocorre com a onda eletromagnética. Não existe difração para a onda eletromagnética. Polarização ocorre somente com a luz, então é a onda eletromagnética, e a interferência ocorre somente com o som. Então a gente vai ver cada uma delas separadamente. Então tá. As ondas, os fenômenos ondulatórios. O primeiro deles, né, é a reflexão. A reflexão
O que é a reflexão? Independente de ser luz ou som. É quando a onda, lá nós falávamos quando quem? Quando a partícula incide em uma superfície e retorna para o mesmo meio. A ideia é a mesma, só que agora, ao invés da gente falar que é a partícula, nós vamos falar que é a onda. Então, o que é reflexão? Seja ela da onda ou seja ela do som. É quando a onda, seja ela da luz ou seja ela do som, é quando a onda incide em uma superfície separadora, que é uma superfície de reflexão. Essa superfície nós vimos que ela pode ser opaca, translúcida ou transparente, e retorna para o mesmo meio. Ela saiu de um meio 1, voltou para o mesmo meio 1. Então, isso aqui é uma reflexão. Pode ocorrer reflexão da luz? Pode. Pode ocorrer reflexão do som? Pode. Se eu estiver falando em frente a uma parede, vai haver reflexão da minha voz. Então, vai haver reflexão do som. Se eu colocar uma lanterna frente a uma parede, vai haver reflexão da luz. Repare que aqui em cima, aqui, ó, no quarto, ocorre uma reflexão da luz. É notório que a luz está incidindo e está refletindo no mesmo meio. Existem dois tipos de reflexões, tá? Quando se trata de onda. A reflexão é quando se tem uma extremidade fixa e quando se tem uma extremidade livre. Qual que vai ser a diferença entre as duas? Quando ocorre a reflexão com a extremidade fixa, vai haver inversão de pulso. Então, reparem que a onda está incidindo horizontal para trás. Quando ela bate na superfície, na extremidade fixa, ela retorna, só que com o pulso invertido. Quando a onda, quando ocorre com a extremidade livre, ela vai vir aqui horizontal para trás, incide, mas como não está fixa, ela retorna sem inversão de pulso. Então, pode ocorrer inversão de pulso, quando for extremidade fixa, ou sem inversão de pulso, quando tiver a extremidade livre. Já a refração, fiz questão de colocar duas imagens, as quais uma na figura A está representando a refração da luz e a outra a refração do som. Haja visto que definição de refração é quando a onda, aqui a gente não vai falar mais partícula, quando a onda, seja ela eletromagnética ou seja ela mecânica, incide na superfície separadora e muda de velocidade de propagação ao passar de um meio transparente para outro meio transparente. Ar, água, ar, água. Ar é transparente, água é transparente. Nós vimos lá na óptica, que o meio mais próximo do vácuo é o próprio ar. Então, vai haver o quê? Uma mudança de velocidade. Vamos recapitular. Incendiu, direção original, e quando sai do ar e entra na água, vai haver redução da velocidade de propagação. Por que vai haver redução? Porque está se aproximando da reta normal. Já com o som é diferente, Quando o som ele incide, por exemplo, do ar e na água, aqui a reta original, ao invés de diminuir a velocidade de propagação, igual aconteceu com a luz, ele vai aumentar a velocidade de propagação. Me falha a memória o nome agora, sonar, eu acho que é sonar mesmo que fala, que fica dentro da água. Se a pessoa estiver mergulhando, estiver perto do sonar e der aquele apito, a pessoa fica surda, porque a velocidade de propagação no ar é bem maior do que a velocidade de propagação do som na água é bem maior do que no ar. Com a luz é ao contrário, a velocidade de propagação do ar ela é maior do que a velocidade na água, que é aquela ideia do copinho que a gente coloca um lápis e parece que o lápis está quebrado, ele está sofrendo refração. Difração, a difração ela ocorre somente com a onda mecânica, que no caso é o som. O que vem a ser a difração? A onda tem a capacidade de contornar obstáculos. Por exemplo, em uma determinada altura, tá, gente? Tem uma determinada distância, e essa distância é denominada 17 metros. E mais para frente a gente vai entender o porquê desses 17 metros. Se eu tiver um muro de 17 metros de altura e eu incendiar a luz no muro, a pessoa que está do outro lado não vai conseguir enxergar a luz. Por quê? A luz não tem a capacidade de sofrer difração, ela não contorna obstáculos. Tal fato comprova a evidência das sombras e da penumbra. Já o som não. Se eu tiver um muro a
até 17 metros de altura e tiver uma outra pessoa do lado, eu consigo comunicar com ela. Por que eu consigo comunicar? Porque a onda mecânica, nesse caso aqui o som, ela tem a capacidade de contornar obstáculos. Ah, professor, e se tiver mais de 17 metros? Aí já não dá mais por causa da audição do ser humano. A não ser que a gente for um morcego ou um golfinho, né? Aí a gente conseguiria, ok? O quarto fenômeno, né, é a polarização. A polarização, por sua vez, ela ocorre somente com a luz. Então, só ocorre com a onda eletromagnética. A luz, oh Deus, a luz solar não tem uma direção específica de polarização. Cada onda eletromagnética que sai do Sol pode vibrar em uma direção não polarizada, quando a luz solar é direção específica. Então, o que vai acontecer? Um exemplo, a luz solar, ela se propaga em todas as direções, não é isso? Que ela é uma onda tridimensional. Mas quando ela incide em um polaroide, um polarizador, ela passa a vibrar em uma única direção. Então, aqui ela estava vertical, horizontal, diagonal. Passou no polaroide, ela passa a se movimentar, né, apenas em uma direção. Um exemplo mais prático para a gente tentar entender isso aqui é se a gente pegar um papel de seda e a gente colocar uma lanterna frente a ela. A gente vai ver que ao outro lado vai estar polarizada, não vai estar mais havendo distorção em direções, vai estar apenas em uma direção. Então a seda ela pode ser considerada um polaroide. E para a gente finalizar, né, o último dos fenômenos ondulatórios, não menos importante, né, um dos que eu acho mais importante, que é a interferência. Não sei se alguém já teve a curiosidade, né, de ver lá quando há rádios piratas e a gente está lá, por exemplo, na 92.1, assistindo o jogo de um time grande, né? Sem mencionar nomes de times, né? A gente já sabe quais são grandes e quais não são. Então a gente está lá tentando assistir o jogo, né? Por exemplo, vou citar um time fora de Minas Gerais para não dar problema, um time grande, Palmeiras. Então, o time do Palmeiras é gigante, né? Então a gente está tentando assistir lá e de repente começa a dar interferência, começa a chiar a rádio do nada. Ah, mas por que isso está acontecendo? Porque está havendo interferência. Ah, professor, o que é interferência então? Define-se interferência como sendo a superposição de duas ondas, as quais elas têm a mesma frequência, porém elas estão se propagando em sentidos opostos. Ela está na mesma direção, porém em sentido oposto. E é o que vai ocorrer que conforme a gente consegue mostrar na imagem. Eu tenho uma onda propagando horizontal para frente e a outra se propagando horizontal para trás, com a mesma frequência, tá? Porém, só os sentidos são contrários, mesma direção. O que ocorre essa superposição? Vai somar-se a onda de azul com a onda de laranjado, fazendo essa superposição, onde vai estar ocorrendo os ventres e os nós, que são os pontos de interferência. Né? Essa interferência, quando são ventres, ela é uma interferência construtiva, mas quando ocorre os nós, que é quando há estaciona a interferência, quando começa a chiar e não para, essa interferência é denominada uma interferência destrutiva. Então, a laranjada, ela vinha horizontal para frente, a azul horizontal para trás. Aqui ocorreu uma interferência construtiva, aqui ocorreu uma interferência destrutiva. Por que é destrutiva? Nesses pontos aqui formaram-se nós. Aqui é um nó, aqui é um nó, aqui é um nó. Nesse caso aqui formaram somente ventres. Os ventres são construtivos, os nós são destrutivos. O que aconteceu? As ondas continuaram a se propagar. A azul pegou o sentido que ela estava e a laranjada pegou o sentido dela da mesma forma. Então, ó, estava horizontal para frente, horizontal para trás. Houve a interferência, então houve a superposição, somou-se as duas. A interferência se tornou destrutiva porque houve pontos de nós e depois que ocorreu esses pontos de nós, cada uma tomou seu rumo, da mesma forma com a qual vinha se propagando. E aí, a gente brinca um pouquinho, né, mais uma vez, com um exemplo prático aqui. Uma onda propaga-se em uma corda A com velocidade 6 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação na corda A, o próprio exercício já deu que é 6 metros por segundo. E comprimento de onda, 0,2. Então, o lambda aqui, ó, o lambda aqui, ele vai valer
Vamos voltar aqui, recapitular, pegar o lambda. Cadê você, nego? O lambda aqui, o próprio exercício falou que vai valer, né? Lambda A, da corda A, vai valer 0,2 metros. Ao passar para uma outra corda B, sua velocidade, então a velocidade da corda B vale 4 metros por segundo. Determine o comprimento de onda da corda B. Então, a gente quer saber o lambda B. Como que a gente vai definir esse lambda B? Alguém tem uma noção do que pode vir a ser feito aqui? Alguém? Se habilita a falar para a gente o que pode vir a acontecer ou não vai acontecer nada? E aí? Não vai acontecer nada? O que vai acontecer? Alguém tem em mente aí pra gente? O que pode vir a acontecer? Primeira coisa, isso aqui é um exemplo prático de interferência, tá? Porque fala o seguinte, uma onda se propaga, né, em uma corda A com velocidade de 6 metros por segundo e comprimento de onda 0,2. Ao passar para outra corda B, então vai estar havendo o quê? Uma propagação de mesma frequência, mesma direção, porém em sentido oposto, porque a corda A vai passar pela corda B, fazendo uma superposição de onda e tomando o seu sentido original. Então, a primeira garantia que nós temos é uma interferência. Se é uma interferência, a primeira ideia que nós precisamos é saber que a frequência da corda A, obrigatoriamente, é a mesma frequência da corda B. Por que a gente sabe disso? Porque para haver interferência, tem que ser ondas se propagando na mesma direção, com mesma intensidade, ou seja, mesma frequência, porém em sentidos opostos. Então, a primeira garantia que nós temos, que a frequência da corda A, ela é igual à frequência da corda B. E aí, só balançando aqui em cima, como é que calcula a velocidade? É comprimento de onda vezes frequência. Então, se a gente quiser saber como calcula a frequência, basta a gente falar o quê? Que a frequência ela é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, vai ser F de A, F de B. Quem vai é o F de A? É a velocidade de A dividido pelo comprimento de onda de B, de A, quer dizer. Isso tem que ser igual a velocidade de B dividido pelo comprimento de onda de B. Prontinho. Agora é só resolver. Já foi dado para a gente quanto vale a velocidade A, quanto vale o lambda A. Velocidade A, 6 metros por segundo, vezes o comprimento de A, 0,2. Isso tem que ser igual, dividido por 0,2. Isso tem que ser igual, né? Igual a velocidade de B, 4, vezes o comprimento de B, que é o que a gente quer saber, que é o lambda B. Então, matematicamente falando, vezes não, dividido. Dividido por lambda B. Então, vai ficar, quanto que é 6 dividido por 0,2? 6 dividido por 0,2 é... Então, vai ficar 6 lambda B é igual a 4 vezes 0,2. 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. Confere? Então, lambda B vai ser igual a 0,8 dividido por 6. Quanto dá isso aí? 0,8 dividido por 6 vai dar? Quanto? 0,13. 0,13? 0,13 unidade de medida, metros.
Então, o lambda B aqui, o comprimento de onda da corda B, 0,13 metros. Ok? E aí, só para a gente findar aqui, contextualizar o que a gente tinha acabado de falar sobre interferência, fica uma deixa aqui agora sobre as ondas estacionárias, tá ok? As ondas estacionárias nada mais são do que ondas que possuem um padrão de vibração estacionário, que forma-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas. O que são idênticas? Tem mesma intensidade. Qual que é a ideia de intensidade? A mesma frequência, que estão se propagando em uma mesma direção, contudo, em sentidos opostos. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma onda estacionária. O que era uma onda até então? Era só essa daqui de cima que a gente tinha visto de vermelha, sem dedilhado, sem tracejado, quer dizer. Isso aqui era uma onda, cristas, vales, comprimento de onda, velocidade, frequência, período. Só que quando vem uma outra onda que está se propagando com a mesma intensidade, com a mesma direção, porém em sentidos opostos, essa onda faz com que sejam formados pontos de ventres e pontos de nós. Quando ocorre esses pontos de nós, a onda fica estacionária, causando o que a gente chama de interferência destrutiva, o que ocasiona no som a interferência, né? Aquele chiado. Quem que é o chiado? É quando as duas ondas têm mesma direção, mesma frequência, em sentidos opostos, chega-se nos pontos de nós, que é o ponto de interferência destrutiva, ocasionando, né, no chiado do rádio. Então, conforme a gente consegue ver aqui, né, esses aqui são os pontos de nós, se a gente voltar no anterior, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, e assim sucessivamente, só que estão em sentidos opostos. Se as duas estivessem na mesma direção, mesmo sentido, mesma frequência, não daria interferência, tá? Só dá interferência quando os sentidos forem opostos. Se isso ocorrer, né, a gente vai ter os pontos de ventres, que é onde ocorre a interferência construtiva, e os pontos de nós, que é onde ocorre a interferência destrutiva, o que resulta no chiadinho lá no ponto negativo da interferência. Daí surgem as ondas sonoras, né? E as principais fontes de ondas sonoras são as cordas vibrantes, violão, violino, guitarra, contrabaixo, entre outros, os tubos sonoros, flautas, esses negócios, e as membranas e hastes. É uma curiosidade, tá? Que para sensibilizar o ouvido humano, a onda sonora deve ter frequências compreendidas entre 20 Hz a 20.000 Hz. Uma pessoa que tem a audição normal, que é chamada de audição audível, ela tem a frequência compreendida entre 20 Hz e 20.000 Hz. A pessoa, né, que tem menos de 20 Hz ou mais de 20 Hz, ela é considerada que não tem audição não audível, tá? Pessoa que não escuta bem, a faixa de compreensão de sensibilização do ouvido dele é inferior a essa de 20 a 20.000. Cada animal, né, o homem é considerado um animal também, cada animal tem a sua faixa de frequência, tá bom? E aí, mas agora a gente vai ver quais são os principais animais. Antes de mostrar quais são os principais animais, a gente pode recapitular aqui ó, que o ouvido humano ele está numa faixa compreendida de 20 a 20.000. Quando ele está nessa faixa, ele tem a audição considerada audível. Nós temos a audição audível e a audição não audível, que no caso seria infrassons e ultrassons. Se a frequência tiver inferior a 20 Hz, é porque emitiu infrassom. Se a frequência tiver superior a 20.000, é porque tem ultrassom, tá? A faixa normal é essa, de 20 a 20.000. Mas se tiver uma faixa diferente dessa, é porque ela tem infrassom ou ultrassom, o que ocasiona na não audível. Né? Aquele apito lá de guarda de trânsito, ele é não audível, porque ele ultrapassa 20.000 Hz. Então, os principais ondas sonoras e os principais animais são esses. Os animais, o homem, o cachorro, o golfinho, o morcego, o som percebido de cada um e o som emitido. O animal, né?
O homem, por sua vez, a faixa audível é de 20 a 20 mil, isso para som percebido, e de 85 a 1.100 Hz para som emitido. Então, a gente consegue emitir som a essa faixa de frequência e consegue perceber de 20 a 20 mil. O cachorro, por sua vez, né, a faixa audível dele é de 15 Hz a 50 mil Hz, isso para som percebido, e de 425 a 1080, né, para som emitido. O golfinho, por sua vez, né, ele é melhor tanto no som percebido quanto no emitido. A faixa dele é de 150 a 150 mil e o som percebido do golfinho é de 7 mil a 120 mil Hz. E para finalizar aqui, a gente vai discutir o porquê disso. O morcego, né, ele tem um som percebido de 1.000 a 120 mil Hz e o som emitido dele é de 1.000 a 120 mil, de 10 mil a 120 mil também. Por que esse som emitido dele é tão alto? O morcego, ele é praticamente cego. Então, como que ele se orienta? Através do grito. Ele grita, aí dá o eco, bate e volta. Ele sabe onde ele está indo através do som emitido. Então, cada animal, né, ele tem uma faixa de som percebido e uma faixa de som emitido. Eu não sei, né, se alguém já teve curiosidade de ver que quando está soltando foguete, os cachorros eles ficam em tempo de ficar doido. Por que que eles ficam dessa forma? Porque a faixa de frequência deles é bem diferente da nossa. Eles têm um som, uma percepção de som de 15 Hz a 50 mil. Então, quando solta um foguete, por exemplo, a 10 metros do cachorro, é como se estivesse praticamente dentro do ouvido do cachorro. Então, é um barulho tão alto, que tem cachorro que eu já vi caso de que ele morreu batendo a cabeça na parede porque não aguentava mais o barulho. Então, ele consegue perceber o som muito alto mesmo. E para a gente findar aqui agora, né, a velocidade do som, ela tem valores distintos de acordo com o meio material, ou seja, o meio de propagação, né? Assim como acontece com a velocidade da luz, que ela tem valores distintos, a velocidade do som também. Reparem que esses valores aqui não são valores próximos nossos do cotidiano, é um valor muito alto. Mas repare que está em metros por segundo. Se a gente quiser saber em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, os principais meios que a gente, né, os principais meios de propagação é o ar. Reparem que o ar a 0 graus Celsius, ou seja, no estado sólido, e o ar no estado líquido, ele tem velocidade no som diferente, tá? Então, a velocidade do som no gelo é diferente da velocidade do som na água. Isso aqui é uma média, não é um valor exato, de 330 para no gelo e 343 na água em estado líquido. O hélio a 0 graus Celsius, 972 metros por segundo. Depois, se vocês quiserem tirar a prova aí, multiplicam por 3,6. O hidrogênio, 1.286. O mercúrio e assim sucessivamente. Então, a água também é a mesma coisa. A água do mar e a água doce tem velocidade de propagação do som diferente, justamente por causa do sal. O vidro, o alumínio e assim sucessivamente. Ok? Então, por hoje, a gente encerra por aqui. Já vou postar as aulas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar mandando. Tá bom? Valeu, obrigado. Beijito. Até semana que vem. Não sei o dia, tá, gente? Para quem chegou depois,